Vence o Vasco, uma vitória importantíssima, que realmente traz uma sensação muito mais de alívio do que de esperança, de alegria para as próximas rodadas, mas pelo menos coloca o Vasco hoje na quinta colocação da Série B do Campeonato Brasileiro, com a mesma pontuação do Grêmio e Cruzeiro, que é quarto e terceiro colocado da segunda divisão, dois times que estão atualmente no G4 da Série B. A gente vai falar sobre essa partida nesse pós-jogo. Ainda não é um time que o torcedor vascaíno olha e traz a certeza de que teremos bons resultados, de que o Vasco irá conseguir o acesso, não. Muito pelo contrário, está longe disso. Mais um primeiro tempo ruim, mais um time desorganizado taticamente. Mais uma vez o torcedor sai dessa partida contra o CSA, independente da vitória, preocupado do que pode acontecer contra o Bahia, contra o Sport, contra um Grêmio nas próximas rodadas. Porém, vamos nesse primeiro momento de vídeo pelo menos comemorar e tirar alguns pontos positivos dessa partida, porque tem sim pontos positivos. Hoje a gente viu um Vasco no segundo tempo completamente diferente. Um Vasco no segundo tempo que conseguiu criar ações ofensivas. Um Vasco que conseguiu trabalhar a bola. E o porquê? A gente vai comentar sobre isso. Antes, eu só quero pedir para você que está chegando aqui pela primeira vez para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like aí também em homenagem do Vasco e, é claro, deixar o seu comentário sobre o que você achou dessa partida contra a equipe do CSA. Uma partida importante para que o Vasco possa terminar esse ano com acesso, à elite do futebol brasileiro. Com relação ao jogo, antes de entrar nos pontos negativos, porque temos sim que comentar sobre mais um primeiro tempo desorganizado, mais um jogo ruim, comandado pelo técnico Zé Ricardo, que de fato preocupa. Vamos falar pelo menos sobre o que aconteceu de bom de início. O Vasco foi no segundo tempo um outro time. O Vasco foi no segundo tempo um time mais organizado. E tudo isso devido às mudanças realizadas pelo Zé Ricardo. O Zé Ricardo, por volta dos 10, 15 minutos do primeiro tempo, tirou o Nenê e tirou o Andrei. Colocou o Palácios e o Juninho. Além disso também, ele colocou o Figueiredo no lugar do Getúlio. 3 substituições que mudaram completamente o panorama da partida nessa segunda etapa. 3 mudanças que fizeram com que o Vasco saísse de um time retraído, um time que estava jogando atrás, esperando o CSA tomar as atitudes, para um time que começasse a comandar as ações da partida e tivesse um poder ofensivo muito grande. Quero primeiro falar sobre o Juninho, em comparação com o Andrei. O Andrei não fez um primeiro tempo bom, mas volto a repetir o que eu venho falando para vocês nos meus últimos vídeos. A gente não pode cobrar de um garoto de 17 anos, aliás 18, que no caso completou nesta última quarta-feira, para que ele desempenhe um bom futebol em todas as partidas, para que ele seja o cara do meio-campo do Vasco. É inaceitável, inadmissível a gente cobrar isso num atleta de 17 anos, porque ele está ali no profissional para cobrir espaço, para tapar buraco. Nunca para ser a peça do time titular. Isso não deve acontecer com um garoto tão novo, mas infelizmente o Vasco, com a sua função excelente que tem de queimar etapas, está fazendo isso com o Andrei. Porém, mesmo com todas as limitações, foi um primeiro tempo regular, não entregou o que era esperado, mas tenho certeza que amadurecendo o Andrei vai ser uma peça excelente para o futuro do Vasco da Gama. Saiu ele, entrou o Juninho. Eu não vou falar que o Juninho é melhor que o Andrei, porque são duas idades diferentes, quase 5, 6 anos de diferença entre os dois atletas. Mas é um jogador mais completo, é um jogador que sabe o que desempenhar no meio-campo, sabe o que fazer com a bola no pé, sabe quebrar uma linha, tem uma marcação mais incisiva, algo que o Andrei, devido à sua idade, ainda não tem. Ou seja, o Juninho do meio-campo do Vasco hoje entrega muito mais do que o Andrei. E essa intensidade que poderia estar faltando no meio-campo do Vasco durante o primeiro tempo, o Juninho conseguiu entregar no segundo. Ainda muito longe daquele Juninho que a gente viu no Campeonato Carioca, mas um Juninho que a gente olha e vê que tem talento e vê que é um atleta que pode entregar no restante dessa temporada. Com relação ao outro atleta que entrou, vou deixar para falar do Figueiredo no final. Quero falar sobre o Palácios, um jogador que ainda tem as suas necessidades físicas, é um atleta que tem ainda dependência na questão física, não desenvolveu o seu melhor condicionamento, está longe disso, é de maneira nítida, mas é um atleta que desempenha de uma maneira que nenhum atleta desse elenco atual do Vasco consegue desempenhar. É um atleta que tem uma mente um pouco a mais, é um atleta de qualidade, essa é a grande realidade. É um atleta que vai conseguir mudar o nível do meio-campo do Vasco, o setor de criação da equipe. E foi isso que fez com que o Vasco mudasse com essas três alterações, de um time que estava retraído, de um time que estava esperando o CSA
para tomar postura da partida para um time, após as 3 substituições, que tomasse conta do jogo. Tudo isso se deu a principalmente essa entrada do Carlos Palacios, que é um atleta que chama o jogo para ele. E diferente do Nenê, que também pode fazer isso, de chamar o jogo para ele, tem a intensidade de tomar ações rápidas, de saber o que fazer com a bola, no mano a mano, conseguir tirar uma jogada, tirar o jogador e criar uma jogada, no caso, né? Então tá sendo uma peça e será ainda mais quando chegar ao seu nível ideal físico, se é assim que eu posso falar. Um jogador que é diferente, e eu tenho certeza que vai ajudar demais ao Vasco nessa temporada, quando principalmente chegar ao seu auge físico. E para finalizar, sobre o Figueiredo. Dessas 3 substituições, aqui mudou completamente o time do Vasco e realmente está cravando a sua vaga entre os titulares. Uma partida onde Figueiredo deu intensidade, uma partida onde Figueiredo ajudou na marcação, atuou como ponta direito, atuou como ponta esquerdo, ajudava os laterais tanto no lado direito do campo quanto também no lado esquerdo do campo e chega ao ataque de uma maneira muito positiva. Inclusive, mais uma vez, foi o responsável pelo gol do Vasco. Teve participação direta, chutou, o goleiro defendeu, a bola bateu na trave e sobrou nos pés do Gabriel Peck para abrir o placar e fazer o único gol dessa partida. Lembrando que contra a Ponte Preta, o Figueiredo foi o atleta que deu a finalidade, deu a assistência para o gol do Raniel naquela jogada de escanteio. Ou seja, o Figueiredo está chamando para ele a vaga do titular. Hoje, de fato, o Getúlio começou. Não entrou mal, muito pelo contrário, entrou muito bem na partida, mas quem merece a vaga titular hoje naquela posição é o Figueiredo. E para mim o Vasco já deveria começar contra o Bahia no próximo domingo, o Zé Ricardo escalando essa equipe dessa maneira, com uma trinca ofensiva formada por Figueiredo, Gabriel Peck, Raniel, como o Palacios infelizmente ainda não tem condições de começar os primeiros minutos, coloca ele assim que tiver condições durante o segundo tempo, porque é outro setor ofensivo quando esses 4 atuam na frente do Vasco da Gama. E com relação ao Juninho, também. O André é um excelente jogador, mas o Juninho hoje está mais pronto, ainda mais para uma competição como a Série B do Campeonato Brasileiro, que essa mentalidade, a maturidade, o porte físico é essencial. E hoje o Juninho entrega muito mais isso do que o próprio André. Antes de passar para os pontos negativos, só falar sobre os pontos positivos. Thiago Rodrigues, que goleiro, mais uma vez salvando o Vasco após o Vasco fazer o gol, dar um mole no sistema defensivo e ele fazer uma defesaça. E que defesa! Volto a repetir o que eu venho falando nos meus últimos vídeos. É uma das melhores contratações já feitas pelo Vasco nesses últimos anos. É um achado muito bom que o Vasco fez trazendo o Thiago Rodrigues do CSA. Uma defesaça, não é de hoje, é um jogador que está sabendo o que é o Vasco, está compreendendo a grandeza do clube e está entregando o que o torcedor vascaíno quer. Uma partidaça, um goleiraço e é sim uma das melhores contratações feitas nesses últimos anos. Com relação ao Yuri Lara, um jogador sensacional. Ele tem o que a Série B precisa, que é a vontade, a garra, a gana, se sobressair dentro de um time, ter a intensidade necessária para correr durante 90 minutos o campo todo para roubar as bolas. E além de ter o que a Série B precisa, ele entrega o que o torcedor vascaíno quer. Essa é a grande realidade do Yuri. É um jogador brigador, é um jogador pegador, é o pitbull da colina, não tem jeito. É um jogador diferente para esse setor de defesa do Vasco. É realmente um atleta importantíssimo e essencial para esse esquema tático do Zé Ricardo limitado. Porque os buracos que ficam no campo, que o Zé Ricardo faz com que o time deixe, o Yuri Lara consegue tapar de uma maneira inacreditável. É surreal o que o Yuri Lara faz dentro de campo com a camisa do Vasco, um jogador que realmente ganhou a vaga titular e não tem mais como sair dentre os 11 iniciais. Um jogadoraço. E se tratando de Yuri Lara, é exatamente essa frase. Ele tem o que a Série B precisa e ele entrega o que o torcedor vascaíno quer. Lembra de Sábato, lembra o Jean, lembra o Guinha Azul, cada um com a sua personalidade. Porém, é aquele volante, primeiro volante brigador, que vai brigar pela bola e vai deixar em campo tudo o que o torcedor vascaíno sempre quer que deixe. Uma garra, um jogador, uma fibra sensacional. Yuri Lara, falo que para mim foi o melhor jogador dessa partida contra a equipe do CSA. Já falei do Palacios, já falei do Thiago Rodrigues e antes de terminar sobre esses pontos positivos, eu tenho que falar do Edmar. Para mim, uma partida boa do Edmar, mas uma partida segura e demonstra que realmente hoje
ele tem sido melhor do que o Riquelme entre os 11 iniciais. Muitas pessoas podem acabar criticando, mas é um atleta mais seguro, é um atleta mais maduro, é um atleta que vai segurar mais essa pressão que vem sendo feita em cima do Vasco por cobrança de resultados, por cobrança em cima do acesso. E hoje o Edmar jogou uma partida muito segura na lateral esquerda, não comprometeu, não é o gênio que é o Riquelme no setor ofensivo, não é o jogador que vai realmente mudar o nível ofensivo chegando à frente, mas é um jogador com relação ao sistema defensivo, a essa segurança que realmente vai desempenhar o melhor papel na equipe. E com relação aos pontos negativos, né? A gente tem que falar, Zé Ricardo, primeiro tempo inaceitável. Um primeiro tempo que o Vasco não pode ter, se tratando do CSA, que jogou 3 partidas em 7 dias. O Vasco não pode desempenhar dessa maneira. Inclusive, durante a partida eu falei sobre isso. Eu coloquei lá no Twitter o seguinte, a imagem do primeiro tempo entre Vasco e CSA. O Vasco terminou a partida com 5 finalizações, enquanto o CSA terminou com 4. De fato, o Vasco com mais finalizações. Porém, o CSA terminou a partida com 59% de posse de bola e o Vasco com 41%. E se vocês derem uma olhada aí no mapa de calor que está aparecendo, o CSA tomou conta durante o campo todo. Essa é a grande realidade. O CSA organizado tomou conta de todas as ações do setor ofensivo, no setor defensivo e jogou melhor no primeiro tempo. E eu coloquei, é inaceitável o Vasco terminar o primeiro tempo com menos posse de bola do que um CSA que durante essa semana jogou 3 partidas em 7 dias. Então, na minha opinião, inclusive foi o que eu falei, independente do placar, independente da vitória que o Vasco venha ter tido em cima do CSA, não podemos aceitar esse desempenho ruim do Vasco, principalmente no primeiro tempo, contra a equipe do CSA, comandada, mais uma vez, no caso, o Vasco pelo Zé Ricardo. Uma partida ruim que preocupa, já inclusive para enfrentar o Bahia. Se ter esse mesmo desempenho que o Vasco teve na primeira etapa, a situação vai ficar muito difícil. A gente vai deixar para comentar mais sobre isso amanhã. Hoje é um clima mais tranquilo, hoje é um clima de vitória, de alegria, mas ainda tem que melhorar muita coisa. Não podemos nos iludir com uma vitória contra o CSA da maneira que foi por 1-0, um placar apertado dentro de São Januário, lotado para mais de 16 mil torcedores. O certo é, se jogar bem, o torcedor vascaíno vai apoiar. E se manter, querendo ou não, com esse desempenho de vencer em casa e empatar fora, o Vasco sobe. Eu fiz contas rápidas aqui, se o Vasco empatar todas as partidas fora de casa, o que vem acontecendo, e vencer todas em São Januário, no final da temporada são 74 pontos. Menos os 2, no caso, contra o Vila Nova, que já aconteceu em casa, 72. Com esse número, o Vasco não tem como não subir. Então, é um desempenho bom, mas volto a repetir, precisa muito mais do que apenas pontuar, do que apenas resultado. O Vasco precisa desempenhar um bom futebol dentro de campo e hoje, mais uma vez, o torcedor, principalmente no primeiro tempo, não viu isso. Mas amanhã a gente fala mais e, é claro, a gente conta aí com o seu apoio amanhã, 11 horas, aqui no canal para dar uma olhada no pós-jogo do Gigante. Tranquilo, rapaziada? Um grande abraço a todos. Vence Vasco, deixa a sua opinião aqui nos comentários, é claro. Vamos que vamos, fiquem com Deus e saudações vascaínas.